o que acontece quando Jesus entra em nossa casa. O que é que acontece quando Jesus entra em nossa casa? O que é que a gente use como texto base, texto de partida? João capítulo 14, versículo número 23. João 14, versículo 23. João 14, verso de número 23. Diz assim a palavra: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Gente, antes de eu pregar, os meus irmãos estão aqui bem nessa fila aqui, ó. Aqui assim, ó. Aqui assim, ó. Bem nessa direção aqui, ó. Estou bem no. Vocês conseguem vir ou para cá? Eu vou dar um minuto para vocês. Foi que botaram essas cadeiras aí. Então, eu estou tão incomodado com esse negócio que eu fico aqui, eu não consigo ver vocês. Aqui, ó. O pessoal está bem aqui atrás da câmera, ó. Esse pessoal aqui, ó. Vocês aqui, ó. Isso, meu irmão, isso. Por favor. Vocês conseguem fazer isso? Dá só mais um aqui. Essa fila aqui, ó. Essa fila aqui, ó. Isso, puxa, porque eu quero ver vocês. Aí eu não consigo ver vocês. Eu fico. Isso, obrigado, querido. Isso mesmo. Isso, só mais para cá. Para eu ver vocês também. Essa fila aqui, ó. Cadê o pessoal da recepção? Ajuda o pessoal aqui. Essa fila aqui, ó. Não, essa fila aqui, ó. Essa fila aqui, ó. Que eu não consigo ver eles aqui, ó. Entendeu? Por favor. Eu pido o pessoal que arruma um tempo não colocar essas cadeiras aqui. Que eu não consigo ver vocês. Eu queria ver vocês. Eu não gosto de pregar sem olhar para o meu auditório. Em breve a gente vai conseguir. Obrigado, querido. Obrigado. Isso. Eu não consigo ver. Me ajuda aí, que eu quero olhar para vocês de perto. Isso, obrigado, querido. Pedi para minha produção. Isso. Tirar essa cadeira daí para a gente. Dá essas cadeiras aí para ninguém sentar nessas cadeiras aí, que é tão ruim. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Vamos fazer uma oração? Senhor, eu peço que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra, ilumine a nossa mente, o nosso coração. E eu quero pedir, querido Espírito Santo, que o Senhor faça aquela obra que só o Senhor pode fazer, ninguém mais consegue fazer. Eu peço que a tua graça é derramada. Eu peço a inspiração do Senhor. Eu peço uma palavra rema aplicada no coração de cada pessoa que aqui está. Que todos consigam entender aquilo que o Senhor tem para falar com a gente hoje. Te pedimos isso agora em nome de Jesus. Que esse lugar seja completamente tomado pela tua presença. Que somente os teus anjos terão permissão para permanecer nesse ambiente. Todo espírito mal se afaste desse ambiente agora em nome de Jesus. Somente teu espírito tem liberdade para permanecer entre nós. Obrigado, Espírito Santo. Depois, amém. Jesus tem um negócio com casa. Enquanto muita gente nos tempos de Jesus gostava de templo. A religião se tornou muito templista. Nós é só templo. Jesus começou a nos mostrar, quando ele chegou à terra, a importância das casas. A importância das casas. E a mensagem de hoje é para a gente despertar o nosso coração, é a gente refletir que estamos subutilizando, sabe, algo que o Senhor gosta, que Jesus quer que a gente utilize com mais
frequência. Entendeu? Algo que Jesus quer que a gente utilize com mais frequência é o quê? A nossa casa, com um ambiente onde Ele possa se manifestar. Eu quero te mostrar aqui que, na palavra, que casa é um ambiente predileto para Jesus agir. Jesus ama trabalhar na casa ou nas casas. A questão é que Jesus não invade casa. Jesus não invade a casa de ninguém. Ninguém. João 10:10, a palavra diz assim: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. O ladrão ali está se referindo ao diabo. Observe que o ladrão nunca pede permissão. O ladrão é um ser, um agente oportunista. Se encontrar uma oportunidade, ele vai lá e entra, ele vai lá e arrebenta, ele vai lá e rouba, ele vai lá e mata. Se encontrar uma oportunidade, ele faz isso. Alguém disse que a oportunidade faz o ladrão, né? Então, o ladrão só precisa de uma oportunidade. Então o ladrão anda o tempo todo buscando isso. E ele entra sem permissão. Eu nunca vi alguém dizer assim, ó, ladrão, você é bem-vindo à minha casa. Não, ninguém fala isso. Por favor, entra na minha casa. Faça aí o que você quiser fazer. Ó, essa casa é sua, fique à vontade. Ó, se quiser até morar aqui, pode morar. Não, ninguém fala isso. Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Você pode entrar aqui, mora aqui, fique à vontade, ó, faça o que você quiser fazer aqui. Não, a gente não faz isso não. Ninguém faz isso não. Jesus só entra em nossa casa com a nossa permissão, ao contrário do ladrão. Jesus só entra na nossa casa quando ele é convidado. E você precisa fazer de Jesus o seu convidado de honra na sua casa. Eu não sei na sua, mas na minha, não sei na sua, mas na minha, eu já tomei uma grande decisão. Eu digo assim, Jesus, o Senhor é bem-vindo na minha casa. Não sei se tu faz isso, eu faço. Jesus, ó, fica à vontade, a casa é sua. Olha, o que o Senhor quiser fazer aqui, o Senhor pode fazer. Na verdade, eu já estou até passando até a escritura da casa para o Senhor. A chave da casa já está na sua mão. Olha, fica à vontade. Fica à vontade. Coloca as coisas em ordem. Faz do seu jeito. Faz no seu tempo. Interessante que a gente vai olhar na Bíblia. Jesus estava no templo e ele tinha o costume de ir para o templo, né? Jesus, lá em Lucas capítulo 4. A palavra diz que ele foi para o templo, capítulo 4 de Lucas. E ele ensinava nas sinagogas, e por todos ele era elogiado, porque Jesus chegava no templo, na sinagoga, e ele pregava, e as pessoas ficavam admiradas com Jesus. Não sei se você sabia, mas o maior pregador do mundo que já pisou na terra não foi Billy Graham, foi Jesus. Não foi Reinhard Bonk, foi Jesus. Foi Jesus. Nunca pisou na terra um orador tão poderoso como Jesus. Nunca. 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 Mas depois que ele está ali na sinagoga, a Bíblia diz que ele não foi bem-vindo na sinagoga de Nazaré. E Jesus pregava tão bem, que
os religiosos da sinagoga, os principais da sinagoga, ficaram indignados com a sua mensagem, não aceitaram as suas verdades. E a Bíblia diz que ele se encheu de ira e planejaram, inclusive, matar Jesus. Só que a Bíblia diz que Jesus, olha, saiu ali de fininho. Não está na hora de morrer, não. Aí, já que ele não foi bem-vindo na sinagoga de Nazaré, a Bíblia diz que ele foi para a sinagoga de Cafarnaum. Ele chegou na sinagoga de Cafarnaum e fez a mesma coisa, ensinava. E de novo, a Bíblia diz que na sinagoga de Cafarnaum, as pessoas ficavam admiradas do seu ensino, porque ele falava com autoridade. E só fala com autoridade quem vive o que prega. Ei, deixa eu abrir um parênteses para você aqui. Você precisa viver com autoridade, falar com autoridade. A sua vida não pode ser incoerente. Você não pode ter um estilo de vida incoerente, de falar uma coisa e praticar outra, sabe? E hoje nós temos uma geração, só parando aqui, tá? De pessoas de vidas incoerentes. Por fora parece estar tudo bem, mas na verdade não está. Não está. Tudo bem. Aí a Bíblia diz que um dia Jesus está na sinagoga, e na sinagoga ele percebeu que tinha um homem que estava possesso de um espírito imundo, e Jesus liberta aquele homem. E aí a fama de Jesus começa a se espalhar. Mas no versículo 38, aqui começa, olha, ele diz assim: saindo Jesus da sinagoga, bota para mim Marcos 4, 38. Saindo Jesus da sinagoga, ele entrou na casa de Simão. Olha o que acontece quando Jesus entra na casa. Ele entrou na casa de Simão. E a sogra de Simão estava doente, com muita febre. E pediram a Jesus que fizesse alguma coisa em favor dela. Olha que forte isso. Então, Jesus entra na casa e alguém está dizendo: Jesus, olha a situação dela. Por favor, faz alguma coisa. Você apresenta recorrentemente as suas necessidades a Jesus? Porque isso aqui é uma questão de humildade e fé. Jesus, faz alguma coisa pela minha sogra. A palavra diz que ele inclinou-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e os servia. Aqui observa claramente que quando Jesus entra na casa, ou se manifesta uma casa, e alguém pede a ajuda dele, ele coloca de pé quem está prostrado. Ele restitui a energia de quem está sem energia. Se algum dia você acordar sem energia, você pode dizer: Jesus, toca em mim. Toque em mim, tenha misericórdia de mim. Toque em mim e tenha misericórdia de mim. Restitua a minha energia. Hoje nós estamos em um mundo, gente, que está drenando a nossa energia com tantas coisas. Ela está prostrada porque está sem energia, sem ânimo, sem força, sem disposição. Isso acontece. Ou isso pode acontecer comigo ou com você. Mas quando Jesus está na nossa casa, ele restaura a nossa disposição.
Impressionante que quando alguém está assim, né, sem energia, sem disposição, ou está enfermo, a pessoa não consegue servir. Observe que a primeira coisa que a sogra de Pedro fez foi, ela se levantou e serviu. Não sei se você sabe, mas você foi chamado para servir. Deus te deu alguns dons, alguns talentos. O Senhor tem te capacitado, sabe? Ele tem te dado essas coisas boas para você servir ao outro. E quanto mais você serve, mais você cresce. Quanto mais você serve, mais você prospera, mais você é abençoado. Você foi chamado para servir. Deus deu a cada um de nós algumas capacidades especiais. Para quê? Para a gente ajudar uns aos outros. É assim, gente. Quanto mais pessoas você ajudar, melhor vai ser para você. Impressionante isso. É impressionante isso. Observe isso. Quem é a pessoa mais próspera? Aquele que mais ajuda. Quer ver uma coisa? Faz uma oração assim: Senhor, me dá uma ideia aqui na minha mente, que através dessa ideia, através de mim, eu possa ajudar milhares de pessoas. Você se torna muito abençoado. A questão é que você às vezes não está conseguindo ser fiel no pouco, ajudar poucas pessoas. Mas peça a Deus isso hoje. Talvez o seu problema é porque você possa estar assim como a sogra de Pedro, assim, depletada de energia, sabe? Sem força. Ela se levanta e vai servir. É isso que vai fazer. O texto sagrado de Hebreus, capítulo 13, versículo 1 e 2. Bota na tela, por favor. Quem estiver no painel, me ajuda aí, por favor, filho. Bem rapidinho. Sejam constantes no amor fraternal. Olha o versículo 2. Não negligencieis ou não vos esqueçais da hospitalidade. Não negligencie a hospitalidade. O que é isso? É servir alguém que chega na sua casa. Hoje a gente está cada vez mais fechado, sabe? Hoje a gente se enclausura dentro do nosso mundinho ali, e não abre as portas da nossa casa para mais ninguém. Eu disse: quanto mais você servir, mais você será abençoado. Olha o que o texto diz. Pois alguns, praticando a hospitalidade, sem o saber, acolheram anjos. Se você observar, Abraão, lá no capítulo 18 do Gênesis, ele recebeu anjos lá na sua tenda. E foram esses anjos, sem saber que era anjo, ele recebeu esses anjos, olha, e esses anjos trouxeram a resposta que ele precisava. Você pode praticar hospitalidade e servir alguém que está perto de você. E porque você serviu alguém, olha, Deus pode mandar para você a resposta que você precisa. Amém? É isso. É isso. Se você observar a história de Ló, Ló recebeu um grande livramento, porque lá em capítulo 19 do Gênesis, a palavra diz que o Ló, olha, Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, justamente no lugar que Ló morava. Aí 2 anjos chegaram à casa de Ló, e a Bíblia diz que foi lá e, sabe, os anjos tirou Ló daquele lugar. Está servindo. Ló serviu aqueles 2 homens, na verdade, é 2 anjos. Sabe? Lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, a gente observa, tem um exemplo muito lindo aqui, quando aquela mulher sunamita,
está servindo, olha, quando você está servindo, se você não está servindo, olha, pode ter alguma coisa errada com você, de verdade. Você vai pedir a Jesus: Jesus, cura-me hoje. Dá energia suficiente para ele servir as pessoas. Porque quando Jesus toca na sogra de Pedro, ela se levanta e começa a servir. Eu estou te mostrando aqui o que acontece quando alguém se dispõe a servir. Eu falei de Abraão. Quando Abraão está servindo, chegou a resposta. Qual foi a resposta que chegou para Abraão? O anjo disse assim: olha, daqui a 1 ano, Sara, tua mulher, vai ter um filho. Justamente a resposta que Abraão estava precisando. No caso de Ló, foi simples. A Bíblia diz que o anjo livrou Ló da destruição. Agora, que é capítulo 4 do segundo livro dos Reis. O texto sagrado diz assim: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o convidou para comer. Depois disso, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Tem gente que, dá licença aqui, viu? Reclama até da comida e coloca na mesa para o marido. Não quer servir nem o marido mais. Mas quando era namorada, rapaz, era o maior dengo, o maior carinho. Só para nós aqui, tá? Só para nós aqui. Abafa o caso, já muda a página. Tinha uns camaradas que quando estavam namorando, para conquistar, né, a mina, rapaz, levar todo final de semana, ó, ali pro restaurantezinho, tal, ó, conversinha para cá, conversinha para lá, tal, ó, para conquistar o coração da menina. Não é assim? É. Agora depois que casou, tem mais de 8 anos que tu não leva a sua namorada para jantar. Eu falei isso por quê mesmo, gente? A servir. Eu estou falando de servir. Aleluia. Glória. Essa mulher, olha aqui, essa mulher está servida a um profeta. Todas as vezes que o profeta passava, ela fazia questão de mudar a rotina dela a fim de servir. Olha o poder de servir. Olha aqui. E isso está acontecendo aonde? Na casa. Na casa. Casa é lugar de você servir uns aos outros. Olha, o ambiente da casa se modifica quando existe essa cultura do servir dentro de casa. Rapaz, eu vou ter que falar de novo. Tem marido que não arruma nem a pasta de dente, ele guarda, velho. Deixa eu voltar para cá. Tu já entendeu já a tua parte já, eu sou inteligente. Essa mulher mudava a rotina dela para servir. Aí um dia ela dizia, ó, vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Olha que forte isso aqui, gente. É um santo homem de Deus. Façamos um pequeno quarto no terraço e ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E quando ele vier a nós, ali repousará. Certo dia chegou Eliseu, recolheu-se naquele quarto e se deitou. E disse ele ao seu moço, chama a sunamita. Chamando a ele, ele apresentou o perante o profeta. E Eliseu diz assim, tu tem nos tratado com todo cuidado. Olha que forte isso aqui, gente. Convidou um profeta, está servindo comida para um profeta, fez um quarto lá para o profeta, colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Pronto, só precisa disso aqui para o profeta, sabe? E aí o profeta fala assim, só tem nos tratado com tanto cuidado, você tem nos servido com tanto cuidado, o que é que a gente poderia fazer por você?
haveria alguma coisa que eu fale por ti ao rei? Ela disse: não, está tudo bem, está tudo certo. Aí o Geazi disse assim: olha, ela não tem filho, e seu marido é velho. Talvez aquela mulher já tinha até perdido a esperança, gente. Aí o versículo 15, a parte diz assim: chamando-a, ela se colocou à porta e disse: não, por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Quando existe um ambiente de servir dentro de casa, estou dizendo que casa é ambiente de servir uns aos outros. Escuta aqui. Casa é um ambiente de você servir uns aos outros. Casa é um ambiente de você praticar a hospitalidade. Casa é um ambiente de você abrir as suas portas e tratar com cordialidade, com generosidade as pessoas que Deus levar para a sua casa. Olha, aí, sabe o que acontece? Esse ato de servir, esse ato de generosidade atrai milagres. Porque isso está acontecendo na casa dessa mulher. A casa dessa mulher agora se torna um ambiente de milagre. Mas tudo começou por quê? Porque tinha alguém servindo. Alguém me entende para dizer amém, irmão? Ei, a sua casa pode se tornar um ambiente de milagres. Vou repetir mais uma vez isso. A sua casa pode se tornar um ambiente de milagres se você estiver disposta a servir. A servir. A servir. Casa é um ambiente de milagre. Capítulo 2, você vai observar do texto de Marcos. A Bíblia conta o momento em que Jesus está em casa. Eu estou dizendo para você que Jesus gosta de sinal de casa. Capítulo 2, esse primeiro, bota na tela, por favor. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e o povo soube que ele estava em casa. Olha aqui, casa. Logo se juntou tanta gente que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e ele lhes anunciava a palavra. Vieram a ele conduzindo o paralítico, trazido por 4 homens. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo buraco, baixaram o leito em que estava o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Depois que Jesus perdoou os pecados do paralítico, olha o versículo aqui, o versículo agora 11. A ti te digo, porque antes de Jesus perdoar os pecados, antes de Jesus realizar um milagre no paralítico, observe, está perdoando os pecados do paralítico. Posso aqui abrir mais um parênteses? Casa é ambiente de perdão. Nenhuma casa sobrevive, olha, nenhum casamento sobrevive, nenhuma relação familiar será saudável se não existir perdão. Às vezes nós queremos que haja milagres em nossa casa, mas por causa de uma bobagem, a gente tranca o coração e passa meses emburrado. Emburrado é o que, gente? Me vê esse nome aqui. Olha, gente, eu sou muito assim, sabe? Tranquilo. Não fico aqui procurando palavra bonita para me impressionar, não. A gente está em casa, não é? Então, dá licença aqui. Eu sei falar o português também rebuscado, mas eu quero falar assim bem no baianês. Não, fala bem no baianês assim. Então escuta. Por causa de uma bobagem, existem pessoas que passam assim, ó, 1 mês sem se falar um com o outro, dentro de casa. 2 meses sem se falar. Eu conheci uma história de 2 adolescentes que passaram 14 anos sem se falar. As duas dormindo no mesmo quarto. Como
que pode isso? Dormindo no mesmo quarto, 14 anos sem se falar. Por causa de uma tretazinha que aconteceu. Qual é a casa que não tem uma treta, gente? Hã? Qual é a casa que não tem uma treta? Ô filho, pode falar aquela treta que teve? Tu e Cacá ontem? Aqui, Arthur e Cacá teve uma treta ontem dentro de casa. Poxa, não fala não, né? Não fala não. Pois é, Arthur e Cacá teve uma treta. Aí Arthur pegou, foi pedir perdão a Cacá. Ou foi Cacá foi pedir perdão, nem lembro mais. Aí de Cacá, não perdoou. Aí depois, aí quando foi de madrugada, Cacá teve um sonho lá. Olha que Jesus fala, rapaz, eu gostei desse negócio. Umas 3 da manhã, Cacá teve um sonho lá. Aí eu falei, ótimo. Madrugada pedagógica, ô glória. Falei, vem os dois aqui agora, vem aqui os dois. Papai é engraçado, né, filho? Papai conta tudo que acontece na nossa casa, né? Arthur fica morrendo de vergonha. Fica vergonha, não, pai. É normal, seu pai é assim mesmo, tá? Você perdoa seu pai? Amor, paz. Foi sempre os dois aqui agora. Ei, nunca durma sem liberar perdão um para o outro. Aproveitei aquela madrugada e virou madrugada pedagógica. Está lá 3 da manhã. E eu orando e ministrando sobre a vida dos meus 2 filhos. Só que a palavra diz: não se deite o sol sobre a vossa ira. Ei, seja rápido em perdoar. Cutuca com carinho assim, ó, viu? Eu vou dar uma risada, a palavra estava cortando, né? Seja rápido em perdoar. Segundo, perdoe de todo o coração. Terceiro, perdoe sempre. Alguém entendeu? Seja rápido em perdoar. Perdoe de todo o coração. Perdoe sempre. Por favor, aprenda somente essas 3 coisas aqui hoje. Vamos lá, primeira coisa, seja rápido em perdoar. Tá vendo, gente, que você não aprendeu? 1, 2, 3, seja rápido em perdoar. Perdoe de todo o coração e perdoe sempre. Olha, antes de Jesus fazer um milagre naquela casa, foi Jesus estar na casa. A primeira coisa que ele fez foi, sabe o quê? Resolveu o problema de perdão. Filho, está perdoado. Está perdoado. Está perdoado. Está perdoado. Está perdoado. Jesus, que é Jesus, perdoa. Quem é você para não perdoar? Você é melhor que Jesus, é? Você é mais santo que Jesus? Está perdoado. Pensa uma frase, irmão, que arrebenta com o inferno. Só essa. Está perdoado. Olha, é tão poderoso isso, que ainda que você fale isso, está perdoado, mesmo com o coração se comendo por dentro, está perdoado, fala, está perdoado. Pastor, mas isso não é perdoar de coração, mas pelo menos fala com a boca, depois o coração resolve aqui dentro. Está perdoado. Na cruz, alguém está, se tu és Deus, desce da cruz, zombando de Jesus. Aí Jesus, Pai, perdoa, porque não sabe. Perdoa. Perdoa, Pai. Perdoa. Perdoa quantas vezes, gente? Pastor, minha cota de perdão por dia. Tem gente que é engraçado, né? Tem cota de perdão. Não. O cristão brasileiro é engraçado. Eu não sei na Europa, mas no Brasil é engraçado esse negócio. É a cota de perdão. Olha, já é a segunda vez que você fez isso. Acabou.
Olha, ó, eu estou anotando, viu? Já ouviu isso? Eu estou anotando, ó, estou anotando. Anotando o quê? Anotando o quê? Está perdoado. Aí quando Jesus perdoa, olha que coisa linda. Quando Jesus perdoa, a Bíblia diz que ele fez assim, olha, o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te, toma o teu leito e anda? Porque às vezes a gente pensa que o milagre é algo assim estrondoso, difícil para ele fazer. Aí ele diz assim, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e anda. Onde foi que Jesus fez isso, gente? Na casa. Casa é ambiente de milagres. Mas para que haja milagre é preciso que haja perdão. Você quer que Deus faça um milagre no seu casamento? Perdoa. Você quer que Jesus faça um milagre na sua família? Perdoa. Você quer que as coisas voltem a andar normalmente? Perdoa. Perdoa, perdoa e perdoa. Casa também é lugar de evangelização. Se você olhar na Bíblia, quando Levi, não é o Levi Miranda não, foi o Levi, discípulo de Jesus. A Bíblia diz que, presta atenção, a Bíblia diz que Jesus foi passando pela coletoria, viu o Levi, e enquanto Jesus estava jantando na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores estavam assentados à mesa com Jesus e seus discípulos. Olha que coisa legal, gente. Levi recebeu Jesus, abriu as portas da sua casa, disse, Jesus, pode entrar, eu quero que o Senhor se assente na mesa. E se assentar na mesa, na cultura do judeu, eu quero ter amizade com o Senhor, eu quero ser amigo do Senhor. Então, eu quero que o Senhor se assente na minha mesa. E tem mais, Jesus, eu já fiz um convite aqui especial para todos os meus amigos. Então, ele convidou os seus amigos de profissão, convidou os pecadores, sabe? E todos eles se assentavam à mesa com Jesus. Aí a Bíblia diz que os mestres da lei, os fariseus, falam assim, como pode o seu mestre comer com cobradores de impostos e pecadores? Aí Jesus sabe o que respondeu? Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Porque esses camaradas aqui, olha, tá tudo bem comigo, não preciso de Jesus. Não. É igual aquele paciente está doente, não reconhece a sua doença, sabe? Fica dominado pelo orgulho, as coisas indo de mal a pior, sabe? O cara está mal. É impressionante, gente, a quantidade de vezes que eu peguei pacientes assim na emergência. Eu falei, meu Deus, como pode alguém chegar nesse estado para só depois resolver procurar o médico? Eu fiquei impressionado com esse negócio. É sério. Sabe que esse camarada não viu que ele estava deteriorando-se? Tem gente que está assim, ele vai de mal a pior, mas ele não reconhece que precisa de ajuda. É isso que Jesus está dizendo. Os sãos não precisam. Os sãos aqui é aquele que acha que está tudo bem. Se você chegar perto de Jesus, olha,
Jesus pode te ajudar a identificar aquilo que está errado com você. Mas para isso você precisa se assentar à mesa com Ele. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, está batendo. Deixa eu entrar. Eu quero sentar na sua mesa. Eu quero ser seu amigo. Que dia você permitiu entrar na sua vida? Se você entrar, eu posso te ajudar. Aí está falando: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua. Observe que Jesus gosta de casa. Eu entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Eu quero entrar na tua casa. Eu quero entrar na sua casa. Eu quero entrar na sua casa. Sabe qual é essa casa que ele se refere? A sua vida. A sua vida é esta casa que ele está falando aqui. Se você deixar, eu entro na sua vida. Aí eu vou cear. Cear é comer sal juntos. É participar de uma refeição juntos. Quando o judeu convidava outro para cear, ele está dizendo: eu quero ser seu amigo. Você sabe o que é ser amigo de Jesus? Você sabe o que é ser amigo? Não, amigo de Jesus. Ele está dizendo: se você abrir a porta, eu entrarei. Se você abrir. Há pessoas que vão manter o coração fechado para Ele hoje de novo. Mas se hoje você abrir o seu coração hoje e publicamente confessar Jesus como Senhor da sua vida, como o dono da sua vida, mas vamos pegar assim, ó, a escritura da sua vida e falar assim: ó, Jesus, eu estou agora confiando a minha vida nas suas mãos. Toma aqui a escritura, toma também aqui a chave, pode entrar, a casa é sua. Lá em João capítulo 14, versículo 23, o texto que nós lemos há pouco, o texto sagrado diz assim: olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Jesus quer morar na sua vida, e quer habitar na sua vida. Quando Jesus está morando na vida de alguém, sabe, o mal não consegue nem sequer passar perto, gente. Não consegue. A Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. O maligno não consegue tocar na sua vida, não consegue tocar na sua família, não consegue tocar nas suas finanças, não consegue tocar na sua saúde. Ei, o maligno não consegue. Não consegue. Jesus pode fazer isso por você hoje aqui. Casa também é lugar de salvação, gente. Quando a gente observa o Zaqueu com muita vontade de conhecer Jesus, um dia ele sobe na figueira, porque ele era de baixa estatura. A Bíblia diz que ele era rico, mas não conhecia Jesus. Olha, a sua riqueza só vai fazer sentido mesmo no dia que você conhecer Jesus. Você pode fazer todos os cursos de coach do mundo. Você pode fazer todos os cursos de gestão do mundo. Você pode fazer todos os MBAs do mundo. O vazio vai continuar lá.
Zaqueu era esse homem rico, cobrador de impostos, de pequena estatura, e tinha uma multidão que o impedia de conhecer Jesus. Então um dia ele se humilha. Olha, imagina para um homem rico subir numa árvore e ficar. Foi coisa de menino, né? Subir em árvore, né? Coisa de menino. É ou não é? Ô, gente, por favor. Alô? É ou não é? Coisa de menino, gente. Imagina um homem rico, de alta posição, subir em árvore. Que mico. Que coisa. Nunca pensou assim, não, gente. Coisa de menino mesmo, coisa de menino. Cara rico desse. Cara conhecidíssimo. Só não fiquei e fica lá escondido. Aí Jesus para debaixo da figueira. Eu acho que nesse momento o coração de Zaqueu olha, eu tanto queria conhecer o Senhor. E Jesus está lá. Aí Zaqueu está olhando para Jesus. E Jesus está aqui, né? Conversando com o pessoal. E de repente Jesus fala assim, ó. Aí Zaqueu, pronto. Vai todo mundo me ver agora. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Desce aí. Desce aí. Aí a Bíblia diz que ele desceu com alegria. Até esqueceu da vergonha. Desceu com alegria. E ficou todo mundo murmurando. Mas como pode? Como pode Jesus entrar na casa de um homem pecador? Ei, você sabia que até hoje acontece isso? Olha para isso, olha para isso. Adulterou, agora diz que é crente. Mentiu, roubou, sabe? E agora diz que é crente. Até hoje tem gente murmurando a sua decisão. E Jesus está dizendo, olha, ele permitiu entrar na casa. Deixa com o resto comigo. O resto comigo, deixa com o resto. Eu assumo essa conta por você. Deixa comigo, o resto comigo. Zaqueu ficou tão tocado pela presença de Jesus, que ele se arrependeu dos seus pecados. É isso que importa. Ó para Zaqueu, Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Aí Jesus diz assim, olha, hoje veio salvação a esta casa. Por quê? Porque teve alguém que abriu as portas para ele, gente. Casa também é lugar de salvação. Se você abrir as portas da sua casa, Deus fará da sua casa um ambiente propício para a salvação. Você crê em palavra profética? Então coloca sua mão direita assim aos céus. Ei, muita gente será salva dentro da tua casa. Haverá milagres dentro da tua casa. Haverá um ambiente propício a perdão dentro da tua casa. Haverá morto sendo ressuscitado dentro da tua casa. Haverá paz dentro da tua casa. Jesus é bem-vindo dentro da tua casa. Dentro da tua casa.